Olá pessoal, graças ao nosso maravilhoso Deus, juntos mais uma vez aqui estamos para iniciarmos ou inaugurarmos aqui essa nova playlist do canal, que será o estudo de Hebreus, não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente. Pensa numa pessoa feliz de estar aqui com vocês gravando esse estudo expositivo da carta aos Hebreus. Feliz porque lá no canal Fundamento estamos gravando o livro de Romanos. E agora, para fechar com chave de ouro, esse estudo expositivo aqui no canal da Igreja Bíblica Fundamento de Hebreus, o segundo livro mais importante do Novo Testamento. Sou suspeita para falar e eu sempre digo, amor, que eu até tenho, quando eu falo isso, meu livro preferido, o melhor livro, eu falo com muito temor e tremor porque toda a escritura é inspirada, né? Mas tem aqueles livros da Bíblia, aqueles textos bíblicos, que particularmente tem assim algo em especial, algo, um ensinamento muito profundo que tem a ver com todas as doutrinas da graça da salvação, principalmente aqueles que exaltam a Cristo e este crucificado. E por isso a minha alegria, né? Tanto no livro de Romanos como no livro de Hebreus, que é o livro que exalta a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Então vocês imaginam a minha alegria de estar aqui começando com vocês isso hoje. Muito feliz. Estamos muito felizes por isso e aproveitando, já gostaria de pedir que você nos ajudasse a compartilhar esse vídeo, compartilhe com com os seus contatos aí do WhatsApp, a sua lista de transmissão e nas suas redes sociais. Você pode fazer isso agora, você pode enviar para os seus contatos, para os seus amigos, para que eles também sejam abençoados, assim como todos nós seremos abençoados aqui nesse estudo. Bom, nós já estamos aqui com a nossa Bíblia e nós vamos mergulhar aqui nesse livro. Hoje é uma introdução, né, do livro de Hebreus. A Aline vai dar aqui uma breve introdução para que você possa, então, entender, porque esse livro ele é muito profundo, como a Aline falou. Ele é como uma acrópole, como aquela cidade, né, que está edificada em uma colina, junto com o livro de Romanos, né, amor? Ele é um dos livros mais importantes, é o âmago de toda a palavra de Deus. Então nós convidamos você a ficar conosco, a compartilhar esse vídeo, a dar o seu like aí, para que também o algoritmo do YouTube possa entregar para mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo, chegar ao máximo de pessoas, evangelizar o máximo de pessoas para que elas tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, não se envergonhe do Evangelho, espalhe aí a palavra de Deus para o máximo de pessoas, o máximo de amigos, e o máximo que você conseguir, você estará então nos ajudando a proclamar o Evangelho. Bom, nós vamos falar hoje da suprema revelação de Deus. Que revelação é essa, né, Aline? Qual é essa revelação? E por que no passado ou no Antigo Testamento Deus falava por meio dos profetas? E hoje não é assim, já não é assim. Já não é por meio de sonhos, por meio de profetas ou intermediários, mas nós vamos falar sobre isso. Então, fique conosco, nós vamos dar início aqui, a Aline vai dar aqui a introdução, vamos ler aqui o texto e vamos falar aqui versículo por versículo. Isso aí. Antes de ler o texto, vocês sabem que quando a gente começa e inicia um estudo expositivo aqui no canal, aqui ou lá no canal Fundamento, eu sempre gosto de falar um pouco do contexto histórico, geral histórico daquela igreja, para quem aquele autor está enviando aquela carta. Então hoje nós vamos falar do livro de Hebreus, esta carta que foi dirigida a judeus, diferente da carta que Paulo escreve aos romanos, ou então como as duas playlists que nós já terminamos aqui no canal, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, para a região da Galácia, ou então para a igreja de Éfeso. Agora a carta de Hebreus é destinada aos judeus, aos cristãos
cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo que estavam em Jerusalém. Então, aí a gente já começa a ir meditando e a entender. Então, é uma carta para judeus, hebreus. É uma carta dirigida para aqueles que um dia serviam a lei de Moisés e que agora haviam se convertido ao cristianismo. Então, daí parte o nosso ensinamento. E o que a carta de Hebreus exalta? Gente, prestem muita atenção, vão anotando, porque esse livro é magnífico para abrir o nosso entendimento com relação ao plano de salvação de Deus, sobre exaltar a superioridade de Cristo, porque é disso que se trata o livro de Hebreus. O autor do livro de Hebreus, que a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, o foco dele é levar estes cristãos que outrora serviam ao judaísmo, aos ritos da lei mosaica, levar a este grupo de cristãos a olhar para Cristo. O foco é olhar para Cristo. A gente vai ver no decorrer do estudo da carta toda que todo o tempo o autor de Hebreus está dizendo: olhai, contemplai a Cristo. Olhai, lá no capítulo 12 de Hebreus, ele fala: olhai firmemente para o autor e consumador da fé. Um versículo muito conhecido, né, amor? Autor e consumador da fé. Esse livro está em Hebreus. O autor de Hebreus quer levar este povo a esse entendimento. Olhar para Cristo firmemente, atentamente, ficar firme, olhando para Cristo. Então a gente vai entender um pouquinho mais o porquê este autor de Hebreus faz questão de exortar, porque é uma carta de exortação. A gente já vai ver com detalhes isso, é uma carta de exortação para essa igreja de judeus, de hebreus, e nós vamos entender o porquê. Falando um pouquinho do autor da carta, uma grande parte acredita que não foi Paulo. Por quê? Porque Paulo não inicia a carta dos Hebreus como ele começa as outras. Paulo, apóstolo de Cristo, ou então Paulo, Timóteo, Ciclano, ele não começa. Só que assim, a única coisa que descaracteriza que Paulo tenha escrito essa carta é justamente esse início, amor, que ele não se apresenta. Mas eu tenho aí a minha teoria. Muitos acreditam que quem escreveu essa carta pode ter sido Barnabé. Outros acreditam que pode ter sido Lucas, Apolo, enfim. Por que, amor, que eu não acredito que tenha sido Lucas, para começar? E por que eu tô falando tudo isso? Porque vocês vão ver a importância de tudo isso. Eu sou muito detalhista, gente. Tu sabe, né? Eu gosto de pegar as coisas assim no ar. Por que eu não acredito que foi Lucas que escreveu? E é importante a gente entender isso, porque nós estamos falando de hebreus. Estamos falando de judeus. E todo o livro da carta é exaltando a superioridade de Cristo sobre a lei de Moisés, sobre os profetas do passado, sobre os sacrifícios do passado, da lei. Então, todo o assunto da carta é envolvendo judeus, é envolvendo leis e rituais e sacrifícios. Então, Lucas não era um judeu. Lucas era grego. Conviveu com Paulo, conviveu. Ele tinha conhecimento, porque ele também era muito estudioso, ele tinha conhecimento da lei de Moisés, mas quem escreveu o hebreu, sem sombra de dúvidas, foi um judeu. Aí a gente vai começando a descartar as possibilidades. Quem escreveu o livro de Hebreus, com certeza foi um judeu, porque ele sabe detalhes. Ele escreve minuciosamente detalhes da lei de Moisés e da nuvem do deserto que guiava e a rocha que era Cristo que sustentou os hebreus no deserto. E quem escreveu essa carta é um judeu. E não é qualquer judeu, é um mestre. Lucas era inteligentíssimo, mas Lucas não era judeu.
Amor, por mais que eu estude a história dos hebreus, que eu estude a lei de Moisés, como a gente estuda, nunca um gentil vai entender tão intimamente a lei do que aqueles que aprenderam e viveram e cresceram nessa prática. Que aprenderam e viveram, porque inclusive a carta dos Hebreus foi escrita num período ainda que os sacrifícios ainda eram ativos. Ainda se sacrificava no templo de Salomão lá em Israel. O templo ainda não havia sido destruído. Lembra que... Gente, tudo isso é contexto para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. É a introdução do livro, é glorioso e vale muito a pena. Então, o templo de Salomão foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, essa carta de Hebreus foi escrita ali entre 62, 63 a 68 antes da destruição do templo. Então, ainda eram oferecidos sacrifícios, os sacerdotes ainda ofereciam sacrifícios no templo. Então, a pessoa que escreveu era uma pessoa ativa. Era um judeu ativo, que entendia desde o berço tudo sobre os sacrifícios, sobre a lei de Moisés. Ele aprendeu do berço e ele vivia isso. Então a gente já descarta Lucas disso. Muito mais Apolo, que também era grego, que também era um mestre, que também entendia muito das coisas, mas ele não, com certeza ele não saberia os detalhes que o livro de Hebreus fala. Lembrem-se, o foco do autor de Hebreus é destacar Cristo acima de tudo. Amor, eu só posso fazer uma comparação com algo que eu realmente conheço. Eu não posso dizer para ti, isso aqui é melhor que isso, se eu não conhecer bem isso aqui, para poder dizer que isso aqui é muito melhor que isso. Tá dando para entender? Então, o autor de Hebreus com certeza é um judeu, sem dúvidas. Então, a gente já descarta aí Lucas e Apolo. E até Priscila, que alguns comentam que também Priscila também era da Grécia também. Então, a gente descarta os principais que as pessoas acreditam que foi escrita. Aí entra Barnabé. Muitos acreditam que se não foi Paulo que escreveu, pode ter sido Barnabé. Barnabé era filho de judeus. Provavelmente cresceu na lei, né? Aprendendo da lei. Só que ele não nasceu em Israel, ele nasceu lá em Creta, lá na ilha de... Não, em Chipre. Ele é de Chipre, Barnabé. Barnabé não é judeu de nacionalidade. Ele era filho de judeus, mas nasceu em Chipre. Nasceu na Grécia também, uma ilha da Grécia. Então, ele não tinha... Tudo bem que no ministério dele, ele ia e vinha para Jerusalém, trabalhou com Paulo muito, mas ele nasceu e morreu em Chipre. Embora ele tenha tido um ministério com Paulo, ele não morreu em Jerusalém e nem em Roma. E a época em que foi escrita a Epístola dos Hebreus, Barnabé já tinha morrido. Porque Barnabé morreu no ano 61 depois de Cristo. E a carta aos Hebreus, de acordo com os estudiosos, nos canones das escrituras, a carta de Hebreus foi escrita ali entre 62 e 68. Então Barnabé já teria morrido. Então Barnabé não poderia ter escrito a carta. É muito legal, gente, quando a gente medita. Eu comecei a pesquisar todos os livros, todas as datas que foram escritas, quem era. Porque, gente, vocês sabem que eu pendo pro lado de Paulo. Para mim, Paulo escreveu Hebreus sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvidas, até porque a única coisa que descaracteriza ele de ter escrito é o início da carta, que ele não se apresenta como Paulo, mas todo o decorrer da carta, inclusive a despedida dele, que ele se despede como ele se despediu em Gálatas, como ele se despediu em Efésios, como ele se despede nas outras cartas. Orem, irmãos, orem por mim, orem para que a igreja continue crescendo. Ele se despede falando, Timóteo foi liberto da prisão. Então, ele fala aqui do justo que vive pela fé. Quem é que teria mais conhecimento das escrituras para fazer um livro como esse do que Paulo? Não menosprezando outros, por exemplo, o próprio Pedro. Pedro era judeu, mas Pedro não era mestre. Ele conhecia muito das escrituras, mas ele era pescador, ele não era mestre.
Ele não tinha estudado na sinagoga como Paulo. Então, a gente pode descartar Pedro, inclusive até Tiago. Enfim, a gente vai descartando todos os que não podiam. Barnabé, como eu digo, na época que a Epístola dos Hebreus foi escrita, ele já havia morrido. Outra coisa, Barnabé, o estilo de Barnabé não combina com a escrita da carta aos Hebreus, porque Barnabé era um tipo mais pacato, era aquela pessoa mais, aquela que tá sempre querendo resolver os problemas, sabe? Aquele mediador que quer resolver os problemas. Quando Paulo estava tendo dificuldade em começar o ministério dele, foi Barnabé que pegou ele pelo braço, foi lá, levou ele para Pedro, para Tiago, e foram ajeitando as coisas. Barnabé era aquela pessoa mais conciliadora. Então a gente pode ver que ele era uma pessoa mais calma, diferente do estilo literário de quem se expressa no livro de Hebreus. A pessoa que se expressa no livro de Hebreus é uma pessoa muito dura, mas uma dureza por amor. Enfim, a gente descarta todos os outros e ficamos com quem escreveu a carta foi um judeu conhecedor, porque lembra, fala de toda a história, fala dos heróis da fé, fala de Raabe, fala de Gideão, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de todos os heróis da fé, com muito detalhe. Então, quem escreveu a carta foi um judeu conhecedor, com muito temor. E a data que foi escrita é a data que Paulo estava em Roma, preso. Hebreus foi escrito num período em que Paulo estava em Roma preso. Repito, Barnabé já tinha morrido. E ele termina a carta falando assim: os da Itália vos saúdam. Ou seja, os hebreus que moram aqui na Itália, que estão aqui em Roma, saúdam vocês. Então, foi bem na época que Paulo estava preso. Então, para mim, claro, nunca vou afirmar 100%, né? Porque, sabe, se não tá escrito aqui, mas eu gosto de dar crédito a quem merece. E eu acredito que, que foi Paulo que escreveu, porque só ele escreveria isso com tanto amor e com tanta ênfase, com tanto detalhe, e vocês vão ver que tem muita similaridade em algumas coisas com a carta de Gálatas, né? Que Paulo também escreveu. Porque assim, amor, ó, é diferente. Vamos lá. Eu vou falar o autor de Hebreus, e às vezes se eu me confundir e falar Paulo, vocês já sabem. Mas assim, vamos fazer uma comparação, né, da carta aos Gálatas, que era uma igreja de gentios, com a igreja dos Hebreus, que era uma igreja de judeus. Vamos fazer uma comparação. Diferente da carta de exortação que Paulo manda para a igreja de Gálatas, ou as outras epístolas que ele escreve, ele se apresenta: Paulo, fulano de tal, isso, servo do Senhor de Cristo. Por que Paulo se apresenta para mandar cartas? Porque as cartas de Paulo todas eram para gentios, toda era para igrejas gentias. Alguns conheciam Paulo pessoalmente, outros a maioria não. Alguns o Paulo já havia passado por lá, outros não. Mas eles sempre se apresentavam. Então, quando ele escreveu as cartas pastorais, ele também se apresentava. Paulo, a Timóteo, a Tito, a Filemão, se apresentava. Por quê? Porque geralmente eram locais gentios. Agora aqui não, agora aqui Paulo está escrevendo para o povo dele, o povo que já conhecia ele, que conhecia que ele era um perseguidor da igreja, que conhecia que ele era completamente idólatra da lei de Moisés, e esse povo já conhecia ele, não tinha necessidade de ele se apresentar, não tinha necessidade dele se apresentar. Eu sou Paulo, servo de Cristo. Todo mundo ali já sabia que ele era o perseguidor que havia se convertido e que agora era o pregador dos gentios. Então não tinha essa necessidade de ele se apresentar: Paulo, fulano de tal. E outro, o contexto no qual ele escreve essa carta, porque é um contexto de exortação, amor, para os hebreus. Ele está falando com irmãos, tanto irmãos na fé, filhos regenerados, como ele está falando com irmãos de sangue, da lei.
Ele entendia da lei como aqueles judeus ali entendiam também. Então não tinha necessidade de se apresentar Paulo, servo de Cristo e fulano de tal. Não, não, não. Ele começa a carta falando Deus. Ele começa a carta de Hebreus e a gente já vai ler falando Deus. Ou seja, não convém não tem necessidade de uma apresentação. Porque o que eu vou falar para vocês é muito sério. Pelo que eu estou ouvindo falar do que está acontecendo com vocês, é muito séria a situação. Porque a igreja dos hebreus estava passando, essa igreja para quem foi dirigida essa carta, estava passando por uma grande perseguição na época, lembra? A perseguição aqui estava muito avivada, quase ali no ano 70 antes de Cristo. Naquela década ali, naquele período ali, em que o governo, o Império Romano estava perseguindo, os judaizantes estavam a flor da pele contra os cristãos, então estava havendo muita perseguição. Então o contexto em que a carta dos Hebreus foi escrita, ela é diferente no sentido daquela que foi escrita para os Gálatas. Por quê? Isso que eu quero que vocês entendam, é muito importante. Isso é conhecimento para vocês e para vocês ir pegando o contexto de toda a história dos hebreus que nós vamos ver daqui para frente. Gente, tenham paciência e queiram aprender. Não pensem, ai, que bobagem, que besteira isso. Pelo amor de Deus, não pensa isso. Isso é glorioso. Diferente da igreja de Gálatas para dos hebreus é o seguinte, Gálatas era uma igreja de gentios. Era uma igreja que não tinha contato nenhum com a lei de Moisés. Era uma igreja que foi evangelizada por Paulo e que eles não tinham nenhum entendimento da lei de Moisés. Então, quando Paulo soube que os judaizantes estavam indo lá nos judeus, lá nos gentios, e falando assim, ó, para vocês serem salvos, vocês têm que crer em Cristo mais a lei. Lembra que a gente já estudou? Então, Paulo ficou louco. Paulo falou assim, não, peraí, gente, peraí. Vocês são judeus, nunca tiveram contato nenhum com a lei de Moisés. Agora vem os judaizantes contaminar, fascinar vocês, dizendo que para vocês ser salvos, vocês têm que crer em Cristo mais as obras da lei. Pelo amor de Deus. Sabe, em outras palavras, Paulo, quem fascinou vocês, ó Gálatas insensatos? Lembra que a gente estudou? Então, é um contexto totalmente diferente. Era um grupo de gentios que havia se convertido ao cristianismo e que agora estavam sendo contaminados por judaizantes, que queriam que eles cumprissem a lei de Moisés. Paulo cortou o mal pela raiz, assim, de uma maneira estrondosa. Foi uma carta, assim, de muita repreensão de Paulo. Aqui, em Hebreus, também é uma repreensão do autor, para mim, Paulo, mas num contexto diferente. Aqui são judeus que conhecem a lei de Moisés e que inclusive praticam a lei de Moisés porque ainda a lei estava em vigor. Então, esse povo aqui era conhecedor perfeitamente da lei de Moisés. Então, o que está acontecendo aqui nessa história dos hebreus? Chegou o conhecimento do autor de Hebreus, Paulo, que não é que os judaizantes estavam vindo falar para eles, vocês têm que crer em Cristo e mais as obras de Moisés para ser salvos. Não, a igreja aqui dos hebreus estava sofrendo uma perseguição terrível nessa época, tanto do Império Romano como dos familiares judeus que não haviam se convertido. Judaizantes também, mas não na proporção que a igreja de Gálatas. A revolta de Paulo com Gálatas é porque eles não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Aqui não, aqui eles eram judeus. Então a lei de Moisés estava entranhada neles. Então aqui a exortação de Paulo vem, por isso que não, na minha cabeça não tem nem necessidade de se apresentar. Ele já vem logo iniciando e dizendo assim, ei, judeus, peraí. Deus, e ele começa. Tá dando para entender, meus amores? Então, existe esse paralelo entre Gálatas e Hebreus nesse sentido, que o ensinamento é o mesmo. Cristo e este crucificado, Gálatas, é suficiente. Agora aqui no livro de Hebreus, ei, judeus,
Cristo é superior às leis de Moisés. Não precisamos mais disso. E aí ele vem com o texto e ele diz assim, já de cara. Imagina Paulo recebendo a notícia, tá lá preso, e ele recebendo a notícia. Ó, a igreja lá dos judeus, lá dos hebreus, tá começando a sucumbir. Porque eles estão sendo perseguidos pela família, pela religião judaica, pelo governo, e muitos deles estão querendo retroceder, muitos estão retrocedendo ao judaísmo novamente, estão voltando para a lei. Lembra o livro de Romanos é aquele que fala ou de Hebreus é aquele que fala da apostasia? Quem lembra do famoso capítulo 6 de Hebreus que fala, e aqueles que um dia receberam a iluminação do Espírito Santo e caíram, é impossível que se arrependam de novo. A apostasia, que é o assunto da carta dos Hebreus, no capítulo 5 e capítulo 6. Então aqui estava, por causa dessa perseguição, os cristãos judeus da época estavam começando a pensar, quem sabe tá difícil, a nossa família perseguindo é o governo, a religião judaica, estão começando a perseguir a gente, quem sabe a gente não retrocede. Quem sabe a gente para de confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Voltamos para a prática da lei de Moisés. Ó, apostasia aí. Olha a apostasia dos hebreus. Quem sabe, né? A gente volta, vamos continuar sacrificando, vamos continuar cumprindo. Tanto é Deus, é o mesmo Deus. Só vamos ocultar ali, falar de Cristo. Vamos só procurar falar em Deus. E deixar Cristo de lado, que aí assim a gente vai parar de ser perseguido por nossa família, pelos judaizantes e pelo império que estava perseguindo os cristãos da época e fazendo, né, um estrago na vida dos judeus. Então, imagina Paulo ouvindo isso. Ficou louco, né? Então ele escreve essa carta, ou o que seja o autor que for, ele vem e fala assim, a revelação de Deus. Lembra que eu comentei no início? Paulo, o foco do autor de Hebreus é olha para Cristo. Olhai firmemente para o autor e consumador da fé. É uma exortação. Por quê? Porque eles estavam começando a retroceder, a olhar para a lei. Estavam começando a olhar para a lei de Moisés de novo. E o foco é olha para Cristo, o autor e consumador da fé de vocês. Então, o autor de Hebreus vem e fala assim, ó a revelação de Deus. Posso ler, amor? Uhum. Havendo Deus, capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus. Eu gosto mais das outras traduções porque já começa com Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor, olha uma frase paulina aqui, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, eu não sei, amor, tu quer começar falando sobre isso? Eu também tendo a acreditar que foi Paulo o autor, né? Alguns estudiosos, diferentes estudiosos, acreditam que foi até mesmo Clemente de Roma, né? E outros autores, como Filipe. Mas o importante, Aline, é que, em última análise, claro, né, que em última análise
O Espírito Santo foi o autor de todas as epístolas e de toda a Bíblia. Então, isso é importante. Mas em Hebreus tem muitas das características de Paulo, né? Muitas ali das características. Então, por isso que queremos que foi Paulo. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, então, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Tu quer começar falando? Já tu está aí nesse pique, né? Então, Sim. É importante a gente entender por que Paulo... Vai ser difícil. Enfim, vocês já sabem, né? Por que Paulo fazia questão de dizer que para essa igreja de Hebreus que eles tinham que olhar para o autor e consumador da fé? É isso que eu vinha falando agora há pouco. Eles vinham passando por essa grande perseguição e eles estavam querendo desistir. Eles estavam querendo desistir de buscar, de continuar servindo a Cristo e voltar às práticas judaizantes. Então Paulo vem e fala, Deus, veja bem, enfim, já disse, não tem para mim como tirar Paulo daqui. Havendo Deus outrora, tempo passado, antigamente. Essa palavra outrora no original, ela tem o significado de dizer algo que ficou para trás, algo que ficou obsoleto, algo que já perdeu o valor. Isso aqui significa isso, não é só outrora ou antes, não, realmente tem essa ênfase, a palavra usada aqui, por isso que Paulo costumava usar esse tipo de palavras profundas para realmente calcar na mente das pessoas a verdade que ele queria transmitir. Então é realmente algo que perdeu o valor, algo obsoleto, que foi substituído, então antigamente. Então ele vem e fala, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, um judeu falando, veja bem, Deus no passado usou diversas maneiras para se comunicar com o povo. Diversas maneiras para se expressar. Porque isso é o que Deus sempre quis, amor. Deus sempre quis se comunicar com o povo. Deus sempre quis falar, Deus sempre quis estar em comunhão com o povo. Ele fez isso com Adão e Eva no paraíso. Ele fez isso quando ele construiu o tabernáculo, né? Quando ele construiu o tabernáculo com Moisés, lá para poder estar no meio do povo novamente. Ele sempre quis, essa é a estrutura das Sagradas Escrituras, o plano da redenção. Deus sempre procurando as pessoas. Adão, aonde tu tá? Faz o tabernáculo para mim habitar no meio do povo. Faz a arca da aliança para mim habitar ali a minha presença. Sempre no meio do povo. Até que ele veio e consumou com Cristo no meio do povo. Cristo encarnado, Deus encarnado no meio do povo. E assim vai ser por toda a eternidade. Nós com Deus e com Cristo por toda a eternidade. Mas Deus, o plano de Deus sempre desde o início, sempre foi estar no meio do povo, se comunicando com o povo. Então aqui, Paulo faz questão de dizer que Deus, antigamente, no passado, num tempo que já passou, ficou para trás, ele falou de várias maneiras, através dos profetas. Ele falou diversas vezes, porque ele falou diversas vezes, foram 4.000 anos falando através de profetas. O último profeta com quem ele falou, que ele usou, foi João Batista, porque não foi Zacarias, que foi o último profeta. Não foi Malaquias, não foi Zacarias, foi João Batista, o último profeta, que veio justamente anunciando Cristo, o fim de tudo. Então, 4.000 anos ele vinha falando através dos profetas, por todos os profetas, de várias maneiras. Ele falou através de Moisés, ele falou através de Isaías, ele falou através de todos. Em Jeremias ele fala assim, durante muitas vezes, várias vezes, sem cessar, eu enviei os meus profetas para falar com vocês.
sem cessar. De várias maneiras ele usou. Ele falou com voz audível, ele falou com raios e trovões. Lembra quando lá no Monte Sinai, ele chamou o povo para se reunir no pé do monte para falar e o povo não quis? E o povo desprezou? Ele falou e o povo não quis ouvir? Como fazem hoje, né? Não querem ouvir nem a Deus e nem a Cristo. E nem os enviados de Cristo. Mas ele falou com voz audível, ele falou em sombras, ele falou através dos profetas. Ele falou através de tipos, né, de Cristo, epifanias, aparecimento através dos anjos, através de revelações, de sonhos, profecias. Tudo lá no passado, amor. Não sei se tu lembra de mais alguma coisa aí, amor. Foram 39 livros, né, do Antigo Testamento. Ele falou por meio de visões, por meio de parábolas, símbolos, né, e de várias outras formas. Então, de várias maneiras como ele está falando aqui. E em várias épocas, culturas também, ele se manifestou. Então, imagine, desde Jó até Neemias, ali ele esteve falando, esteve vivendo seus profetas, e de várias maneiras ele se revelou. Durante todo o Antigo Testamento, Deus nunca deixou de falar com o seu povo, não é mesmo? Sim, olha só, havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas, não foi uma, não foi duas, foi muitas, como eu disse, 4.000 anos falando, exortando, ensinando, corrigindo, enviando profetas, falando através de cartas, através das escrituras, através do Pentateuco, através dos profetas, através dos salmos, através dos livros históricos, através das revelações, das profecias, de mãos escrevendo na altura, visões, como Ezequiel teve visão de ver os erros de Israel, como Daniel, que teve aqueles sonhos, os anjos que apareciam, os anjos que vinham, e falavam com Jacó, e falavam com Abraão, e falavam com Daniel, e falava com fogo, e conversava com Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do fogo. Deus se comunicou de todas as formas possíveis. Esse é o nosso Deus é Senhor, é Mestre, é professor, ele tenta, ele foi tentando, ele foi falando de todas as maneiras possíveis para ver se aquele povo entendia. Até que, e ele falava a quem? Aos pais, o início, né, da igreja, quando ele chamou Abraão, Isaac, Jacó, e depois Moisés e Davi, os líderes de Israel, enfim, ele foi chamando, ele foi falando aos pais. Então ele tentou de todas as maneiras se expressar. E essa comunicação de Deus no Antigo Testamento, nos tempos passados, que ficaram para trás, que ele se comunicava por meio dos profetas, era uma comunicação errada? Claro que não, era Deus falando. Era Deus, até porque ele, através dos profetas, estava guiando as pessoas para o Novo Testamento, guiando as pessoas a Cristo. Né? Falou por meio da lei, né? Falou por meio da lei, dos mandamentos, enfim, todas as maneiras que ele falou, dos sacrifícios. Mas o que acontece? A maneira que Deus falava e as diversas maneiras que ele usou no passado para ir cumprindo a história da redenção era uma maneira incompleta. Eram revelações progressivas. Eram revelações em partes, amor. Era incompleto. Não era. Deus foi se revelando, Deus foi revelando quem ele era, Deus foi revelando em cada período da história, com cada profeta, com cada servo dele, partes da história, que culminaria aonde? Aqui, no 2º versículo. Agora, nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Isso aqui, amor, eu acho que a gente vai terminar o vídeo todo só nisso aqui. Porque
se as revelações que Deus comunicou no passado, no Antigo Testamento, pelos profetas, de várias maneiras, muitas vezes, eram revelações incompletas, quando chegou aqui nesses últimos dias, foi a revelação final, a revelação consumada em Cristo. A última vez que Deus falou foi em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Estes últimos dias aqui significa os 2 últimos 1000 anos de história que estamos vivendo. Período desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Toda vez que tu ouvir na Bíblia, últimos dias, os dias futuros, dias postreiros, enfim, toda vez que tu ouvir falar, última hora, sempre é da cruz de Cristo, né, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele. Então agora aqui, o autor de Hebreus está nos dizendo que nesses últimos dias, esse último período da história que estamos vivendo, Deus já não fala mais, amor, por profetas, por visões, por sonhos, revelações, mãos escritas. Não. Deus agora se comunica através do Filho. Através de Cristo, do seu Filho. É a revelação final de toda a história da redenção termina aqui, em Cristo. Por quê? Porque Ele é a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Por que Deus termina toda essa comunicação dele no Filho dele? Por quê? Porque se comunicar através dos profetas do passado não funcionou. Não deu certo. Não deu certo mandar Moisés. Não deu certo Adão. Não deu certo mandar Moisés. Não deu certo Abraão. Não deu certo Davi. Não deu certo os profetas do passado. Nem João Batista. Não funcionou. Deus tentou se comunicar através dos profetas e não deu. Não funcionou. Por quê? Porque as revelações eram incompletas, eram partes, eram progressivas e também por causa da pecaminosidade. Porque todos esses homens, por mais santos que fossem, por mais servos de Deus que fossem, eram falhos. Agora aqui não. Agora veio o Filho. Aquele que é o resplendor, a imagem do Deus invisível. Agora ele veio para consumar a história da redenção. Ele veio para expressar exatamente quem é Deus. E aí então o foco do autor de Hebreus, Paulo, de dizer Cristo é superior a todas as coisas do passado. Cristo é superior a todos os profetas do passado, ele supera. É aquele esquema que eu falo para você sempre, que o Anderson também sabe, que chega a ser, para mim é abominável, é blasfemo, é profano. Pegar uma lista e colocar primeiro Deus, né? Deus é o primeiro na minha vida, Jesus é o primeiro na minha vida, depois é a minha família, depois é o meu casamento, depois é o meu trabalho, mas Deus é o primeiro. Isso para mim é tão blasfemo assim que, olha, porque não existe nada que se pode comparar ao Filho de Deus. Não existe nada que se pode comparar a Cristo. Nada, não se pode colocar Cristo e Deus numa lista de prioridades. Ainda que ele seja o primeiro ali, não existe isso. E é isso que o autor de Hebreus está querendo falar para essa igreja que estava querendo voltar atrás, estava querendo retroceder, estavam deixando a glória de Cristo desvanecer diante da face deles para voltar pro obsoleto, voltar para a lei de Moisés, que já havia desaparecido. É tipo lá quando Moisés saiu do deserto e a glória de Deus foi se desvanecendo do rosto dele. Aqui essa igreja estava começando a fazer com que, deixando a glória de Cristo e o sacrifício de Cristo se desvanecer, se perder em meio aos rituais judaicos. Então esse era o foco, amor. Fazer com que esses judeus
despertassem, que não permitissem que a glória de Cristo, do sacrifício perfeito de Cristo, do qual eles agora haviam entendido, haviam aprendido, se apagasse na vida deles por medo das perseguições, porque amor e meus amores, muitos nessa época aqui sucumbiram, muitos nessa época aqui voltaram atrás, amor. Muitos aqui, a gente sempre ouve falar muito dos mártires que morreram, enfim, tal, por Cristo, não sei o quê. Mas aqui, muitos voltaram atrás. Por isso, um dos assuntos principais da carta dos Hebreus é a apostasia. Sabia? Para muitos teólogos estudiosos, qual é o assunto da carta de Hebreus? Apostasia. Não, a gente ensina a superioridade de Cristo acima de todas as coisas. E dentro do livro, o principal tema depois disso é a apostasia. Mas é justamente por causa disso, amor. Porque essas pessoas, esses judeus, estavam retrocedendo. Muitos estavam sucumbindo. Não, melhor deixamos de crer em Cristo. Melhor deixamos de confessar Cristo como nosso Senhor e vamos voltar. Deus é o mesmo. Deus, vamos voltar para a lei de Moisés, vamos procurar aí cumprir a lei de Moisés, fazer tudo certinho, sacrificar lá um boizinho, sacrificar lá uma pombinha, um cordeirinho, sendo que o autor de Hebreus fala que nunca sangue de animais pode cobrir pecados. Por isso que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre, conforme a gente vai ver. Meus amores, esse livro de Hebreus é glorioso, é maravilhoso. Amor, só para contextualizar um pouco aqui, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas. Eu falo demais, né, amor? Eu me antecipo. E sempre ali revelando esse programa de redenção, de algo maior que viria. Os profetas estão apontando para algo maior. Então, sempre Deus esteve, por meio dos profetas, revelando a sua vontade ao seu povo, para que eles soubessem a sua vontade, e apontando para o que de maior viria, então. Né? Então Deus falou em certas culturas diferentes, em épocas, em tempos, em lugares diferentes. E agora, como a Aline já leu aí, o versículo 2, ele diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que agora Deus está falando de forma definitiva pelo Filho. Deus falava por meio de intermediários, que eram os profetas. Ele enviava a sua mensagem por meio dos profetas. Mas agora não, agora ele não tem mais intermediários, mas o próprio Filho, que é a revelação suprema de Deus, né, para o mundo. Então, veja isso, que coisa muito forte, né, porque se antes ele falava por meio dos profetas, por intermediários, agora já não fala mais por intermediários. Agora ele já não envia a sua mensagem pelos profetas, mas agora o seu próprio Filho é a revelação final, né, definitiva. É muito legal, ó. É muito importante a gente sempre olhar os verbos, a forma em que os verbos estão, meus amores. Aqui na minha Bíblia, se tu ver, tá toda riscada. Então, se tu quiser riscar aí, ó, nestes últimos dias, Deus nos falou, veja bem, não é, nesses últimos dias Deus tem falado. Nesses últimos dias Deus falou. Ou seja, já é algo, ponto final. Falou, tá falado, né? Se eu falei alguma coisa, eu falei. Ponto final, já falei, passou. Eu não continuo falando. E aqui fica muito claro pra gente. Deus nos falou, passado, no Filho. Porque aqui é muito importante, porque é aquilo. Sempre eu gosto de estudar nos idiomas originais,
Porque a tradução para as nossas Bíblias é nos falou pelo Filho, mas na verdade no original isso aqui não tá. Na verdade é nos falou em Filho. Olha só, nos falou em Filho. Ou seja, porque a maneira em que Deus se expressa de forma completa e consumada é em Jesus, em Filho. Ponto final. E ele já nos falou. Há 2000 anos atrás, quando Cristo veio e esse Cristo foi crucificado. Ele nos falou, ele deixou toda a revelação, toda a mensagem que Deus queria deixar para a igreja, para gentios, para judeus, desde o início, desde antes da fundação do mundo. Toda a mensagem que ele queria deixar para a gente foi aqui, no Filho, em Cristo, no Cristo, Messias ungido, naquela cruz. Esse foi o último recado de Deus. Esse foi a última mensagem. Não existe outra forma em que Deus se comunique hoje, que não seja no Filho, no evangelho desse Filho, nas escrituras que representam, que apontam para esse Filho e esse crucificado. Lembra desde o início, e a gente vai falar isso todo santo estudo. O foco de Hebreus é olhai firmemente para o autor e consumador da fé. Contemplai a Cristo. É as frases do autor de Hebreus, que são frases paulinas. Esse é o foco. Então Deus se comunica melhor. Deus se comunica completamente, totalmente no Cristo, no Messias, no Filho. Não existe. E por quê? Porque ele é a glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. E a gente vai falar disso mais, não é assim, eu tô falando assim, é porque a gente tá focando aqui, porque a gente já tá em 1 hora, e é claro que vocês sabem que eu não vou falar da expressão exata da glória de Deus de qualquer jeito. É porque a gente tá aqui só assim, mastigando e saboreando esse ensinamento aqui do iniciozinho, porque isso aqui é muito importante, amor, porque o entendimento correto disso aqui, de que a comunicação de Deus é unicamente por Cristo nos últimos dias, as pessoas entenderem isso aqui, elas vão sair do engano do falso evangelho. De todos os sentidos. E a gente já vai falar mais sobre isso. Então, é muito claro quando Paulo fala Deus. Lembra? Uma carta de judeus. Então, imagina Paulo falando o seguinte: judeus, presta atenção aqui. Vocês conhecem a história da redenção, vocês conhecem a trajetória do povo de Israel. Vocês conhecem tudo que o povo de Israel passou. O quanto Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com os profetas. Vocês sabem o quanto Deus exortou, corrigiu, ensinou e não deu certo. Ele falou com os nossos pais, nós aprendemos, nós vivemos isso. Continuam, os judeus da nossa época ainda continuam sacrificando aí no templo. Sacrifícios e mais sacrifícios e derramando sangue e mais sangue que nunca vão cobrir pecados, nunca vão limpar pecados. Por quê? Porque passou, é obsoleto, já não tem mais importância, ficou para trás porque era incompleto. Agora a revelação veio total e completa em Cristo e vocês já aprenderam isso. É Paulo, amor, introduzindo isso na mente deles para eles deixarem de ter medo. Porque eles queriam voltar para a prática judaica. Negar Cristo. Negar a cruz de Cristo para não serem perseguidos. E não é o que acontece hoje. Não tem muita gente que se envergonha de Cristo. Não tem muita gente que rejeita a cruz de Cristo, a graça de Deus, querendo atribuir obras para a salvação. Porque aqui
esses judeus estavam querendo voltar às práticas dos sacrifícios para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, para serem salvos. E aqui o autor vem e fala, não, é Cristo e nada mais. E Deus nos fala através de Cristo. Se no passado ele falou através de Moisés e dos profetas, agora é Cristo e nada mais, porque ele é superior a todas as coisas, que a gente vai ver no próximo vídeo. E o porquê que ele é superior, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Mas hoje é isso, amor. Hoje Paulo se remói hoje vendo o cristianismo moderno dos dias de hoje. O cristianismo moderno do dia de hoje não precisa nem ser perseguido para não aceitar Cristo, né? Porque, graças a Deus, a maioria dos países hoje não tem o problema da perseguição que a igreja tinha na época. Alguns têm, mas nós hoje vivemos, né, em países que podemos crer, somos livres para crer. Então, não somos perseguidos a ponto de ter que, nega teu Cristo, ou morre, enfim, e não. Então, hoje, se Paulo, o que ele está vendo, ele vê o que acontece hoje, e o que dizer do próprio Deus e do próprio Cristo, que as pessoas não precisam ser perseguidas hoje. Não, basta tu oferecer para ela uma prosperidade, uma bênção. Elas negam a graça de Deus, a cruz de Cristo rapidinho. Basta tu encher o ego dela e dizer, se tu fizer, tu é merecedor da salvação. Tu precisa fazer a tua parte. Elas desprezam. Elas dão ouvidos a falsos profetas. Veja que os profetas já ficou num tempo obsoleto, lá atrás. Já não tem mais a importância que tiveram. Eles fizeram o papel deles e fizeram bem feito, no sentido de que eles fizeram o que pertencia a eles naquela época. Mas era incompleto. Era progressivo. Até porque eles também eram falhos. Mas hoje as pessoas querem ouvir profetas. E o problema é que elas ouvem falsos. Isso dentro do falso evangelho pentecostal, né? De desprezar a Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Fazem com que Cristo e a obra dele não sejam o suficiente para a salvação. E sem contar também o pentecostalismo, que é aqueles que ainda continuam indo atrás de profetas para receber revelações novas. Não existe mais revelações novas. Porque nos últimos dias Deus já nos falou. Porque a revelação em Jesus Cristo ela é superior e final, né? Então não existe isso. A não ser que alguém queira colocar essas visões e revelações no lugar de Cristo. Isso é impossível, porque ele é a revelação superior e final, né? Hoje não há mais a necessidade de intermediários, por exemplo, como os profetas. Não existe mais essa necessidade. E também Jesus, ele não trouxe uma mensagem de Deus, ele é a mensagem. Ele é a própria mensagem, né? Exatamente. E isso é o que o livro de Hebreus vem falando pra gente. Esse é o ensinamento do livro de Hebreus. O contexto da carta é exortar, uma exortação muito profunda para essa. E a gente vai ver no decorrer do estudo que existem várias classes de pessoas nessa igreja. Aqueles que permaneceram firmes, aqueles que estavam cambaleando, querendo sucumbir ali, regressar à lei de Moisés, aqueles que voltaram. Por isso a apostasia, aqueles que realmente voltaram atrás e caíram. Então, esse é o contexto da carta de Hebreus. Essa exortação de fazer com que as pessoas entendam que voltar atrás, voltar à lei de Moisés, é, no mínimo, desculpa lá, burrice. No mínimo. Quanto mais blasfemo, profano e condenatório. Se naquela época o autor de Hebreus,
pela maneira que é ensinado, que eu digo, é o caráter de Paulo escancarado aqui, foi uma maneira dura de se expressar, de falar. É no mínimo uma tolice querer voltar aos rudimentos. Ele fala lá no capítulo 5, vocês já eram para ser mestres e agora vocês precisam que a gente ensine de novo para vocês os rudimentos? Tudo isso a gente vai ver? Hoje é só o vídeo introdutório, nesses 2 primeiros versículos. Não, é tolice voltar atrás, voltar naquilo que já ficou para trás, no passado. Assim como é tolice hoje querer buscar amuletos judaicos. Se nessa época aqui, Paulo já estava repreendendo, que ainda estava em prática realmente a religião judaica, o sacrifício, porque ainda tinha templo, amor, para sacrificar. Isso que é legal. Porque o ensinamento aqui de Hebreus. Que naquela época ainda tinha templo, eles ainda estavam sacrificando. E Paulo está dizendo, não. O autor, Paulo, enfim, de Hebreus, não. Isso já ficou para trás. Não existe mais revelação, não existe mais sacrifício, acabou. No passado era isso. Agora é Cristo e nada mais. Então, hoje as pessoas, se naquela época já era abominável, imagina hoje que as pessoas vão lá, e a Arca da Aliança, e o candelabro, sabe? Paulo se remói. Se Paulo, imagina Deus e Cristo vendo isso. Ou então, ir atrás de profecias e revelação, vamos ver o que Deus quer me revelar, o que Deus quer falar comigo. Deus já falou contigo naquela cruz há 2000 anos atrás. Ele já te mandou a mensagem exata, final e completa e consumada para a tua vida. Olha para mim, todo aquele que olhar para mim, todo aquele que crê em mim será salvo. Essa é a mensagem final e completa. Mas não, amor. As pessoas querem voltar atrás. Querem se apoiar em amuletos judaicos, na fé judaica, em rezas judaicas, em costumes judaicos, sabe? Gente, isso é, eu não sei nem, no mínimo pecado. Querer voltar atrás, blasfemo, pecado, tolice, e o pior de tudo, que é condenatório. Por quê? Porque a pessoa está desprezando Cristo. Ela está deixando a glória do ser, que é a imagem e o resplendor de Deus, se desvanecer no meio dessa idolatria, no meio de rituais, no meio de doutrinas de homens, querendo buscar revelações e profecias dadas por homens. Então, é muito importante a gente ter entendimento do contexto histórico dessa carta aos Hebreus, porque ela se aplica, amor, 1000% hoje. Ela se aplica 1000% hoje na vida do cristianismo moderno, na vida dos cristãos de hoje, dos evangélicos de hoje, que continuam, 2 extremos, né? Ou se apoiam em rituais judaicos, em amuletos judaicos, eu repito, Arca da Aliança, candelabro, Templo de Salomão, a folhinha da oliveira, a Terra Santa, a água do Jordão, e sei lá mais, tanta baboseira, a pedrinha de Israel, ou então o outro extremo, de buscar em homens revelações e profecias para saber o que Deus quer falar. Vou ver o que Deus quer falar. Não, Deus já falou, não fala mais. Hoje ele fala aqui, ó, no que ele deixou revelado no Filho, na mensagem do Filho. Porque toda a escritura, vocês sabem que eu gosto de falar, de Gênesis a Apocalipse, é a história da redenção com base a uma única só pessoa, a uma única só obra. Cristo e a obra consumada dele na cruz. Todo o livro de Levíticos, que é o livro dos sacrifícios, que é muito citado aqui no livro de Hebreus. Por isso que eu falei no início, quem escreveu Hebreus é um judeu praticante, um judeu conhecedor. Porque ele relata, ele usa textos lá do Antigo Testamento, do livro de Levíticos, que fala dos sacrifícios, ele fala de Melquisedeque, ele fala dos anjos, das doutrinas que haviam naquela época, dos judeus, dos anjos, ele fala com detalhes de alguém que vivia isso, que cria nisso, que cresceu crendo nisso, que praticava isso, e que deixou tudo para trás
pela glória superior de Cristo acima de todas essas coisas. Então, esse é o contexto da carta de Hebreus. E hoje ela é totalmente aplicável ao cristianismo moderno, que virou bagunça, amor, que virou bagunça. Pois é. A obra de Deus, a obra de Deus é essa. Essa é a obra de Deus. Ele enviou seu Filho a esse mundo e ele é a revelação definitiva e superior. Tanto é que nós vamos dar continuidade na semana que vem. Ele fala aqui dos anjos, né? Que ele é superior aos anjos. Ele fala que ele herdou todas as coisas. Tudo, todas as coisas ele herdou. E nós, os que nascemos de novo, os que nos arrependemos, os que fomos regenerados, nós também herdamos. E nos tornamos filhos e herdeiros com Cristo. Nós vamos falar mais a respeito na semana que vem, porque eu acho que já deu aqui o horário, né? Para que você possa entender, para que você possa ouvir aí esse vídeo e anotar e entender verdadeiramente. É importante tudo isso para que você entenda essa obra de redenção, para que você não caia no conto do vigário, porque os falsos evangelhos têm aumentado a cada dia. Em cada esquina tem um falso evangelho. Em cada lugar tem um falso evangelho. Muitos se autodenominam pastores, apóstolos, bispos, e são falsos mestres, falsos líderes. E nós só podemos identificar isso quando temos o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós entendemos cada versículo, cada contexto ali na palavra de Deus. Então é importante que você debruce nesse vídeo, né? E estude esse vídeo. E veja aí cada ensinamento para que você não caia redondo no conto do vigário, porque hoje não existe mais essa coisa, eu vou ali porque eu vou receber uma revelação. Não, eu vou ali porque falaram que ali tem ali um profeta que vai contar a minha vida. Vai me dar uma palavra de esperança ali, vai me ajudar, vai me levantar a minha autoestima. E você não precisa de autoestima, você precisa do conhecimento correto da palavra de Deus. O mundo não precisa, as pessoas não precisam de autoestima. Elas precisam de arrependimento, de perdão de Deus. E para que receba esse perdão, elas precisam se arrepender. E como elas se arrependerão se não há quem pregue a palavra? Se não há quem proclame o Evangelho? E por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui atrás de números, nós estamos aqui atrás dos perdidos. E a palavra de Deus atrai os perdidos. O que atrai os cabritos por aí são os elementos, são as alegorias, são esse falso evangelho, né? Aqueles que com o seu marketing dizem, aqui vai ter cura, aqui vai ter um movimento de cura, então lá vai uma multidão, aqui vai ter a profecia, uma grande revelação, olha, tem uma grande revelação. 3 dias, né, de evento, de revelação e profecia. E as pessoas que não são as ovelhas, não são os escolhidos, não são os eleitos, eles vão superlotar essas igrejas, né, entre aspas, essas sinagogas, essas seitas, como eram do judaísmo ali, as seitas, aqueles que distorcem a palavra de Deus, aqueles que mentem com a palavra de Deus, que distorcem a fé verdadeira. Então, se você está nesse vídeo, há uma grande chance de que você seja uma ovelha. Você está sendo atraído pela palavra. E como eu disse, você vai se debruçar aí nesse vídeo, na Bíblia, e vai cavar as Escrituras, e você receberá, então, o dom do arrependimento, a mensagem verdadeira que é Cristo. Né? E esse entendimento, vocês viram que eu usei bastante tempo do vídeo para falar do contexto histórico da igreja dos Hebreus. É muito importante esse entendimento do contexto histórico, porque daí a pessoa consegue se ubicar, consegue,
Se ubicar? Se localizar. Se localizar, se identificar. Por quê? Porque daqui para frente, Paulo, autor de Hebreus, vai começar a dar os exemplos de tudo que Cristo é superior. De tudo e sobre tudo e sobre todos. Todos aqueles personagens bíblicos importantíssimos, todos os objetos importantíssimos, tudo, inclusive a Arca da Aliança. Cristo é superior sobre todas essas coisas. Então, por isso eu fiz questão de dar todos os detalhes do contexto histórico dessa igreja. Por quê? Porque daí a pessoa vai começando a se identificar. É muito importante. E é muito legal isso. Cada vez que a gente começa um estudo de uma carta ou de um livro da Bíblia, a gente dá um panorama geral para a pessoa entender. Ah, é isso. Porque a maioria das pessoas não sabem, amor. Ah, o livro de Hebreus. Tal. Porque geralmente, principalmente quem vem do falso evangelho, sempre versículos soltos, perdidos para ensinar. Né, que fala aqui de muito de fé, né? É um livro muito usado, o livro de Hebreus no falso evangelho, por causa da fé. Então, tudo isso é importante a gente colocar dentro do contexto histórico, para a gente entender o que estava acontecendo naquela igreja, aquela igreja de Hebreus. O que estava acontecendo de errado lá? Por que fala tanto de apostasia? Ah, agora eu já sei. Que a igreja estava sendo perseguida. E por medo de morrer, por medo de ser decapitado, apedrejado, preso, expulso da família, da casa, eles estavam começando a pensar em desistir de Cristo. Então por isso que Paulo vem, Cristo é superior a tudo isso. A nossa pátria está no céu, como ele fala lá que Abraão e Moisés, todos eles morreram sem ver a pátria, mas eles estavam de olho na pátria celestial, porque não importa se morrer por Cristo. Não importa se morrer pela verdade. A nossa pátria não é nesse mundo. É isso que está escrito no livro de Hebreus, meus amores. E aí? Vamos ficar até o final para aprendermos juntos isso? Vai ser uma bênção. E na semana que vem nós damos, então, a continuidade, falando que essa purificação dos pecados é completa e não parcial, como era ali no Antigo Testamento, como era no tempo da lei, né? Então nós vamos encerrar esse vídeo e na semana que vem, então, nós damos a continuidade. Considerações finais, Aline? Tchau, gente. Até. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.